Oi, oi, galerinha! Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal para dar prosseguimento à nossa resolução dos exercícios. Agora nós vamos resolver a quarta questão, referente à nossa apostila de cálculos químicos, que está disponibilizado lá no nosso blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? E quero pedir, antes de começar a resolver essa questão, que você possa se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Coloca o dedinho aí no sininho das notificações para você não perder nenhuma postagem que a gente realiza aqui no nosso canal. E se você gostar do nosso material, da nossa aula, da nossa explicação, deixa o seu likezinho para dar um incentivo aqui para o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Quarta questão. O peso de um diamante é expresso em quilates, onde um quilate é dividido, olha lá, um quilate, opa, a caneta não prestou aqui, um quilate é dividido em 100 pontos. E ele equivale a 200, a caneta tá me trollando, 200 miligramas, certo? Aí ele pergunta, o número de átomos de carbono existente em um diamante, olha lá, de 25 pontos é de. Aí ele dá como dados a massa atômica do átomo de carbono e te dar a constante de Avogadro, que no caso aqui ele vai utilizar 6 vezes 10 é 23, tá bom? Então, como eu já te falei nos outros vídeos, o primeiro passo para você não errar a sua resolução é copiar os dados que estão no comando dessa questão. Concorda comigo? Então vamos lá. Ele diz para você lá no comando que esse diamante vai ser dividido, vai ser expresso em quilate. Tranquilo até aí? Onde um quilate apresenta ou possui 100 pontos. Esse mesmo quilate que é dividido em 100 pontos, ele vai apresentar uma massa de 200 miligramas. Tudo bem? Aí, na sequência, ele continua. Ele quer saber qual é o número de átomos de carbono, tudo bem? Existente em um diamante, mas onde este diamante vai ser dividido em apenas 25 pontos, tá bom? Ele te deu também lá nos dados da questão que a massa do carbono vale quanto? Vale 12. E que a constante de Avogadro é de 6 elevado a 23, tá bom? Esses são os dados da questão. Você precisa lembrar também que esse diamante ele é formado exclusivamente por átomos de carbono e você vai utilizar no comando dessa questão apenas a massa relacionada a este átomo de carbono, tá bom? A gente vai ter que montar uma regra de 3, como todo cálculo químico, como todo cálculo estequiométrico, tá? A gente não tem como fugir disso. Qual é a primeira regra de 3 que a gente vai montar? Essa daqui, olha, de que um quilate vai ser dividido sempre por 100 pontos. Onde esses 100 pontos do diamante, né, sempre vai apresentar uma massa de 2 miligramas de átomos de carbono. Porém, ele não quer saber o número de átomos de carbono relacionado a esses 100 pontos. Ele quer saber relacionado aos 25 pontos. Perfeito. Esses 25 pontos vão ter quanto de massa em átomo de carbono? E aqui a gente já construiu a nossa primeira regra de 3. E como toda regra de 3 que você já sabe dos vídeos anteriores que você já assistiu aqui nossas aulas, a gente sempre multiplica de maneira o quê? Invertida, né? O membro de cima multiplica com o membro lá de baixo. Então vai ficar como? 100 vezes x vai dar quanto? Vou colocar bem aqui, tá? 100 vezes x, caneta tá trolando, vai ser 100x igual, agora vai lá para outro membro, olha, 25 vezes 200, que quando você fizer essa conta, você vai descobrir que vai dar exatamente 5.000. Tranquilinho? Esse 100 tá multiplicando, eu vou jogar ele para cá como? Dividindo, perfeito. Então, vai ficar x igual a 5.000 dividido por 100. Eu vou cortar esse zero bem aqui, ó, para facilitar a minha conta. E vai ficar 50 dividido por 1. Então, eu vou ter 50
o quê? Miligramas, tá bom? Então, essa é a massa de átomos de carbono que existe no diamante que tem 25 pontos. Mas presta atenção numa coisa, criança. Essa massa aqui do carbono, lá na tabela periódica, ela está expressa em gramas. E aqui a sua resposta está dando em miligramas. A gente vai ter que fazer uma transformação dessas unidades de medidas relacionado, vou fazer aqui embaixo também, de grama para miligrama. Se você ainda não assistiu nossa aula sobre transformação de unidades de medidas de notação científica, dá uma pausa agora nesse momento, assiste a aula lá e volta para cá depois para você entender o que é que está sendo feito aqui, tá bom? Então, gramas para miligramas ou miligramas para gramas. Sempre eu ensinei para vocês a relação de que uma grama sempre vai ter o quê? 1000 miligramas. Eu tenho 50 miligramas aqui no meu cálculo, ó. E quero descobrir, agora eu vou chamar de Y, porque eu não sei, é outra regra de 3, e quero descobrir quanto esses 50 gramas equivale, miligramas, né, desculpa, equivale em gramas. Simples, bebê, ó. É outra regra de 3 que você vai multiplicar os membros invertidos. Então, vai ficar 1000Y igual a 50 vezes 1, vai dar 50. Dividindo, né, 50 por 1000, eu vou encontrar um valor, corta aqui para facilitar a minha conta, tudo bem? Eu vou encontrar um resultado igual a 0,05 gramas, beleza? Então, pera lá, para não te perder. Eu tinha um diamante com 100 pontos, com 200 miligramas, mas o cálculo, a questão solicita para mim o número de átomos, aqui ó, relacionado com um diamante de 25 pontos. Então, eu achei a massa de átomo de carbono relacionada a esses 25 pontos, porém, lá na tabela periódica, o meu carbono é medido em gramas e a minha resposta está em miligramas e eu precisei transformar para gramas. Ou seja, 50 miligramas é a mesma coisa que 0,05 gramas. Tudo bem? Ainda não acabou a questão. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a massa desse carbono que está relacionado exatamente com a formação do meu diamante. Essas 12 gramas estão relacionadas com 1 mol, onde esse 1 mol tem a ver com o meu número de Avogadro, que é uma constante, vamos dizer assim, tá? Então, 12 gramas sempre vai ter 1 mol, onde esse mol está relacionado com 6 vezes 10 a 23. Tranquilo? Qual é a massa que eu achei bem aqui, ó? 0,05 gramas, então ela vem para cá agora, ó. 0,05 gramas, que vai estar, vou chamar de Z, porque já tem aqui X, Y, né? E aqui já é só a terceira regra de 3 que a gente está construindo. Então, aqui, ó, você já sabe que multiplica de maneira invertida, né? E aí vai ficar como, então? E ficou assim, tá? 12 vezes Z, 0,05 vezes toda essa constante vai dar isso aqui. O que eu vou fazer? Presta bem atenção. Eu vou baixar o 12Z, porque eu não vou utilizar agora, e vou fazer apenas essa multiplicação aqui, ó. 0,05 vezes 6, eu vou encontrar um resultado de 0,3 vezes 10 elevado a 23. Eu não mexi. Então, eu só baixei, tudo bem? Esse 12 que está multiplicando, eu vou jogar para lá como? Dividindo, tudo bem? Então, vamos lá. Transferindo, né, o 12 de termo, eu vou chegar nessas condições e o que eu vou fazer, criança? Eu ainda não vou mexer nessa aqui, nessa potência de base 10. Eu vou fazer apenas, deixa eu marcar aqui com a outra caneta, eu vou fazer apenas essa divisão bem aqui, tá? E quando eu faço 0,3 dividido por 12, eu vou encontrar um resultado igual a 0,025. Usei o vezes 10 elevado a 23? Não, não usei. Então, eu vou baixar. Vezes 10 elevado a 23. Esse Z está embaixo de quem? Do número de átomos. Então, eu tenho 0,025 vezes 10 elevado a 23 átomos de quem? De carbono. Tranquilo? E aqui termina a nossa resolução. Porém, lá na tua questão, vamos ver se tem essa alternativa correta para marcar? Não tem, ó.
Nenhuma das tuas alternativas, elas estão em números decimais. Todas elas estão em notação científica. Então, a gente vai ter que transformar esses dados para notação científica. Vamos lá? Então, vamos aqui transformar esse número decimal, que já está também em notação científica, mas não está como os dados da questão, da seguinte maneira, ó. Eu vou mexer só com esse carinha bem aqui, tá? Esse 0,025 é a mesma coisa que, desses números todos, a única parte que tem um número significativo é o 25. Então, vai ficar 25, notação científica base 10. A minha vírgula, olha, 1, 2, 3. 3 casas após a vírgula e ela andou para a direita. Se ela andou para a direita, o expoente é o quê? Negativo. Só que aqui no comando da minha questão, vamos dizer assim, eu ainda tenho esse vezes 10 a 23 aqui, ó. Então, eu só vou baixar 10 a 23. Conservo 25, multiplico pela base de potência aqui, né? 10, vamos dizer assim. Vou conservar ela, tudo bem? E agora eu vou fazer a operação aqui nos meus expoentes. Conservo o sinal do maior, que é o positivo, e vou subtrair. 23 menos 3 dá quanto? Dá 20. Então, na verdade, a minha resposta, de acordo com o comando da questão, é de 25 vezes 10 elevado a 20 átomos de carbono. Será que tem essa alternativa correta lá? Vamos ver? Bem aqui, ó. 25 vezes 10 elevado a 20. Tá ok, criança? Então, você vem aqui e marca a letra A, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde o mais breve possível que a gente visualizar, tá bom? E a gente volta no próximo vídeo com a resolução da quinta questão. Um forte abraço e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.